Olá, você sabia que a falta de sal mata mais que o excesso de sal? A, a, a diminuição da ingesta de sal causa mais doenças que o excesso de sal? É polêmico, parece paradoxal, parece que estou na contramão do que dizem todo mundo. Tem que comer menos sal, tem que comer menos sal, tem que comer menos sal. Mas onde é que estamos tirando tudo isso aí? Tudo começou há décadas atrás com trabalhos científicos mal elaborados, com conclusões erradas, que apressadamente concluíram que o excesso de sal estava gerando mortes cardíacas em números maiores. E as coisas ficaram assim, ninguém trabalhou muito com isso. Em 1988, não é tão pouco assim, 52 centros de pesquisas analisaram consumo de sal e hipertensão e chegaram à conclusão de que a quantidade de sal, de 14 gramas a mais por dia, ela não causava tanta morte quanto uma quantidade baixa de sal, que era o recomendado de 7 gramas. E começou a levantar-se aquela questão assim, mas não é bem o que nós estamos dizendo. Em 2006, o Jornal da Associação Americana ele fez um estudo com 78 milhões de americanos durante 14 anos e chegou à conclusão que excesso de sal tem menos risco cardíaco do que a falta de sal. Em seguida, em 2011 agora, foi feito um trabalho de meta-análise. E esse trabalho de meta-análise são os trabalhos mais top em ciência, acompanhando 6.250 pacientes. Não há evidência de que cortar o sal reduz o risco de ataque cardíaco. E aí as coisas continuaram questionando ainda. O próprio jornal da Associação, o JAMA, o Jornal da Associação Americana dos Médicos, diz que quanto menos sódio na urina, maior o risco de morrer do coração. Então, a partir daí, as coisas estão ficando assim muito claras. Nos Estados Unidos, havia uma restrição muito severa ao uso de sal. Recomendava-se que as pessoas não comessem mais de 2.300 miligramas de sódio. Isso equivale mais ou menos a 5 ou 6 gramas do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Chegaram a dizer que tinha que comer no máximo 1.500. E daí começaram a fazer estudos, e os estudos mostravam diferente. Por exemplo, num estudo de italianos, com 232 italianos, um grupo comeu 1.840 miligramas de sódio, não é sal, é sódio, que é equivalente ao dobro do sal, enquanto que outro grupo comeu 2.700 gramas. Houve muito mais mortes e doenças, internações, no grupo que comeu menos sal. Tá, mas 2.700 está mais ou menos de acordo com o que diz, não é tão fora do que diz a normalidade. Aí um estudo em seguida, feito daí com 28 mil pacientes, e foi feito nos Estados Unidos com pessoas que tinham pressão alta e com mais de 55 anos, e um grupo comeu 13.000 miligramas de sódio, enquanto o outro comeu 7.000 miligramas de sódio. Houve muito mais mortes e muito mais ataques cardíacos e mais internações, mais AVCs, no grupo que comeu menos sódio. Então, as coisas já estão ficando mais claras na área da ciência. Assim. Sal de menos é muito mais agressivo do que sal de mais, mesmo para pacientes com pressão alta e insuficiência cardíaca congestiva. O risco é não comer sal em quantidade suficiente.
Então, para isso, agora em 2016, janeiro agora desse ano, na Universidade de Chicago, eles publicaram um trabalho com 800 pacientes, um trabalho que acompanharam esses pacientes durante 3 anos com dieta baixa de sódio, comparado com dietas normais, com dietas sem restrição de sódio. Dietas baixas, que é aquilo que eles colocavam lá até 2.300 miligramas, com dieta sem restrição, come quanto quiser. As pessoas mais ponderadas comem menos, as menos ponderadas comiam mais. Houve 42% mais de internados e mortes naqueles que tiveram a restrição de sal. Quando a gente está comendo um alimento com sal, sem sal, o corpo ele começa a criar um processo de adaptação, porque ele precisa do sal para formar hormônios, a aldosterona, que é um hormônio que mexe com a pressão, começa a mexer no sistema renina-angiotensina, que afeta a diurese, e tudo isso começa a afetar a homeostasia do corpo, e ele começa a perder potássio, perder água, aumenta os triglicerídeos do corpo, aumenta a insulina, diminui a atividade simpática, e tudo isso junto aumenta o risco cardíaco. Então, primeira coisa que nós temos que observar assim, então eu posso comer sal à vontade? Não é bem assim. Existe sals que são melhores e outros que não são tão bons. O sal do alimento processado é o pior sal que tem. Bom, vamos colocar assim, se você quer ter saúde, se você pretende ter uma vida mais longa e que não tenha doenças, e que você tenha um corpo sadio, que você tenha energia, que você tenha disposição, que você exale saúde, pare de comer alimentos processados. Tenta diminuir o máximo as químicas colocadas no teu corpo, tanto pela boca quanto pela pele, e tanto pelo nariz, com aqueles aromatizadores e tal. Então, tirem toda a química do corpo. O alimento processado é um veneno, ele muda todo o processo do alimento. E eles adicionam muito sal. E para compensar a química, eles adicionam também muito açúcar. Então, primeira coisa, tire os alimentos processados da tua alimentação. Em segundo lugar, pare de usar o sal refinado. O sal refinado, ele, no processo industrial, ele acaba retirando quase todos os minerais desse sal. O sal refinado, ele tem que ser abolido da nossa dieta. E no seu lugar, colocamos sais tipo o sal rosa do Himalaia, esse é o meu preferido, ou o sal marinho, aquele que vem em pedras maiores, que a gente tem que moer na hora, tal. O problema do sal marinho é que hoje os nossos mares estão muito contaminados com metais pesados e outras toxinas, e ele traz um pouco dessa contaminação. Mas é melhor do que o sal refinado, que também é um sal marinho, e só que é retirada todos os nutrientes. Dizem que o sal do Himalaia contém 84 elementos minerais que ajudam para o nosso corpo. Não sei se é tanto assim, mas mesmo assim, ele é muito mais puro e muito mais saudável. Se você provar o sal comum e provar o sal do Himalaia, você vai notar diferença clara no gosto, porque o sal do Himalaia ele é mais alimento do que o sal comum. Além disso, você encontra sal nos alimentos, nos vegetais. Os vegetais têm sal, feijão, abóbora, espinafre, abacate, brócolis, aspargos, couve de Bruxelas, todos esses têm alguma quantidade de sal. E se você tentar imaginar assim, de que os nossos ancestrais que viviam em épocas primordiais,
e eles buscavam o sal que o corpo precisava no contato com esses alimentos da natureza, nos animais, nas caças, nas pescas e até nesses vegetais. Então, concluindo, não economize exageradamente no sal. Não abuse. Não coma sal mais do que você devia. Não vá além, não abuse no sal, não exagere no sal. Mas coloque um pouco de sal. Use o sal. Não tire todo o sal do alimento natural que você usa. E com isso, eu garanto para você que você vai viver um nível de saúde mais elevado. Com essas dicas, eu pretendo que você aplique gradativamente elas e possa conquistar uma super saúde, que é o que eu desejo para você.